E aí, nono ano, beleza? Vamos lá começar a correção da última atividade que eu passei para vocês nas últimas aulas. Dividi ela em duas partes. E assim, ela é bem levinha, bem tranquila, né? Eu acho que em termos de dificuldade de reflexão, ela é bem mais fácil porque ela acaba envolvendo várias coisas que a gente está vivendo agora, que a gente está vivenciando, que a gente está refletindo agora, certo? E o que eu peço para vocês é que vocês, na hora de corrigir essas questões também, tentem sempre ter em mente essa ideia de uma integração entre países, que é o, a ideia da globalização, certo? Mas vamos lá então. Primeira questão: qual a relação existe entre o coronavírus e a globalização? O tema de todo o assunto que a gente trabalhou até aqui, né, gente? A pandemia, o próprio nome pandemia, significa epidemia global, uma epidemia que assume uma dimensão maior do que de uma única região. Epidemia é uma doença que afeta uma região, pandemia é uma doença que afeta todas as regiões do planeta. E ela é fruto direto dos processos de integração entre os países, possibilitados pelas relações econômicas e o consumo global de mercadorias, pelos transportes, principalmente viagens de avião, e pela abertura das fronteiras, ou seja, todos os aspectos da globalização, certo? Então você não teria uma doença de alcance global que pudesse infectar pessoas no planeta inteiro se você não tivesse todos esses espaços e essas possibilidades abertas pelos processos relacionados à globalização, certo? Então essa é a relação, mais ou menos. A segunda questão, gente, é uma questão pessoal, né? Quais são os prós e contras da globalização para você? Ele explica exatamente isso, para você. Para mim, gente, aqui falando pessoalmente, você tem dois de cada lado, né? Primeiro pró da globalização: o acesso a objetos, mercadorias e produtos culturais do mundo inteiro. Eu mesmo, por exemplo, eu gosto muito de jogar jogos japoneses, jogos dos Estados Unidos, jogos de outros países também, de assistir filmes estrangeiros e tal. E tudo isso acaba me sendo possibilitado pelos processos econômicos da globalização. Então, acho que esse é um benefício. A abertura dos países do mundo todo a todas as pessoas. Certo? Em tese, a ideia da globalização é que a gente possa transitar pelo planeta, que a gente não fique restrito à nossa própria região. Obviamente que a gente tem as limitações de riqueza, a gente tem limitações de passaporte de entrada em alguns países, né? Tem países que estão se fechando cada vez mais. Mas a ideia inicial da globalização é que todos nós nos tornemos cidadãos globais, cosmopolitas, né? Cidadãos do planeta inteiro e não apenas da nossa cidade, da nossa região. Agora os contras. O principal contra, gente, a gente está vivenciando isso, né? Qualquer doença local pode se tornar um problema global. E a Covid-19 realizou isso, né? Tornou isso uma realidade. Infelizmente, uma doença que surgiu na China, certo? Ela acaba tendo um impacto aqui na nossa vida em Ceabra, certo? A milhares e milhares de quilômetros de distância. E além disso, gente, a globalização ela mantém desigualdades econômicas entre os países. É importante a gente refletir sobre isso. A globalização, como ela parte da ideia de que os mercados do mundo estão articulados, então ela também é um processo que impõe aos países a chamada divisão internacional do trabalho. Ou seja, determinados países vão se dedicar a determinadas atividades econômicas, enquanto outros países vão se dedicar a outras atividades econômicas. E lembrando que existem atividades econômicas que são mais rentáveis do que outras, certo? A produção de alimentos, para a extração de matéria-prima, ela tem um valor menor do que a produção de mercadorias industrializadas. Lembre-se disso. Então, os países industrializados, eles vão ser países mais ricos do que os países centrados apenas em produção de matéria-prima. E isso mantém as desigualdades econômicas entre os países. Beleza? Esses são os prós e contras na minha visão, mas eu vou ler o de vocês também e comentar nas mensagens que vocês me trouxeram. Beleza? Vamos lá, terceira questão. De que forma a Covid-19 afetou a economia mundial? Bom, primeira coisa, gente, a Covid-19 ela exigiu de muitos e muitos setores da economia que eles paralisassem suas atividades.
Então, você pensa assim, setor industrial, setor de produção de carro, de qualquer tipo de mercadoria, setor agrícola, setores que exigiam aglomerações de pessoas para poderem realizar suas atividades. A própria educação, né, gente? Todas elas precisaram paralisar suas atividades. E assim, a economia mundial, ela estava no ritmo de não ter uma paralisia tão grande já há muitas décadas. Você não tinha uma paralisia tão grande da economia há muitas décadas. E você tem que pensar também que a economia ela funciona em ciclo. Existe a pessoa que extrai da natureza, depois a pessoa que transforma essa matéria-prima, a pessoa que transporta para outro local e por aí vai. Então, se um setor para, o outro também fica dificultado. Você tem que você pensar na ideia de linha de produção. O anterior tem que fazer o trabalho dele para que o posterior possa complementar. E se você não tem essa complementação, uma atividade acaba atrasando a outra também. E tudo isso afeta a economia. Até hoje, até hoje, mesmo com o retorno de algumas atividades, o ritmo econômico ele não alcançou o mesmo ritmo anterior, certo? Por causa desse atraso da paralisia do ano passado também, e também porque, para conseguir controlar uma pandemia que a gente ainda não tem uma vacinação ampla, uma imunização ampla, a gente precisa estar sempre mesclando abertura e fechamento das atividades, certo? Que é o que a grande maioria dos países tem feito e o que o Brasil deveria fazer também para controlar a pandemia e não tem feito. Vamos lá para a quarta questão. Sobre a interdependência econômica entre os países relatada no texto 1, quais problemas os Estados Unidos enfrentaram? Aqui, ó, gente. Interdependência econômica. Existe uma interdependência econômica entre setores da economia e existe uma interdependência econômica entre países também, porque cada país realiza uma atividade numa atividade econômica nesse mundo globalizado. E a China, por exemplo, que é onde o vírus surgiu e o primeiro país afetado pelo coronavírus, ele é o país responsável pela produção da maior parte dos insumos tecnológicos do mundo. Isso daqui, gente, eu estou falando de chips simples, mas que são fundamentais para compor qualquer aparelho eletrônico. Como a China atrasou a produção desses chips, isso afetou a produção de iPhones e de outros aparelhos eletrônicos também, inclusive carros, consoles de videogame, tablets, entre outros. Eu mesmo aqui estou aqui doido para comprar um console de videogame novo e ele está em falta no mercado exatamente por conta desse atraso aqui na produção de chips que eu citei, certo? Bom, quinta questão. Quais impactos econômicos e sociais você percebeu em sua cidade ou localidade? Você percebeu algo de positivo? Se sim, diga qual. Assim, eu particularmente não percebi nada de positivo aqui em Ceabra. Quero saber de vocês também se vocês perceberam alguma coisa positiva. Mas o que eu percebi é que, infelizmente, nossa população sofreu o baque, né, empobreceu bastante, aumentou o desemprego na cidade e muitos comércios que a cidade tinha, eles acabaram fechando também. Sempre que eu saio, eu tenho saído pouco, mas sempre que eu saio eu vejo uma placa de vende-se em uma loja de roupa, uma loja de alguma coisa assim. E isso para mim tem sido bem marcante na trajetória da pandemia na cidade, né? Bom, questão 6. De acordo com o texto 3, quais benefícios a quarentena trouxe para o meio ambiente? Você também percebeu na sua cidade ou localidade? Cite exemplos. Bom, vamos falar do benefício primeiro, né? O principal benefício do isolamento é a diminuição das emissões de carbono e a diminuição da poluição também, certo? As emissões de carbono estão relacionadas com carros, motos, com indústrias soltando poluentes no ar, indústrias soltando poluentes nas águas e com a paralisação das atividades, todas essas emissões elas acabaram diminuindo bastante. A gente tem um dado, por exemplo, do ano passado, em que o, o nível de poluição para tornar o planeta sustentável, que antes chegava, antes o planeta alcançava esse dado em agosto, certo, do ano. No primeiro ano da Covid, a gente foi alcançar esse dado apenas em novembro, certo? O que significa que as diminuições das emissões de carbono elas foram suficientemente grandes para impactar positivamente o meio ambiente, certo?
Em termos de cidade, eu não vi grande diferença, certo? Porque a cidade ela já não tem muitas indústrias, tem alguns carros e tal. Mas não é uma cidade com ar poluído, como a água poluída, então não percebi grande diferença, mas quero saber de vocês, tanto essa quanto a sétima questão. Se você fosse o líder mundial e pudesse escolher um mundo mais local ou um mundo globalizado após a pandemia, o que escolheria e por quê? Quero saber de vocês, mas na minha visão, gente, eu escolheria um mundo globalizado na visão de Milton Santos, uma globalização que prezasse pela justiça social, que prezasse pela articulação dos países para benefício mútuo e não para benefício de apenas alguns países em detrimento de outros, certo? A gente pode falar um pouco mais sobre isso nos chats do WhatsApp, mas eu quero saber de vocês também. É isso, gente. Daqui a pouco a gente vai passar para o nosso próximo assunto, certo? Eu vou lançar um outro vídeo explicando o conteúdo e as próximas atividades também, belezinha? Um abraço a todos e até mais.